Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 296. Trabalho duro. Não, trabalho inteligente. 3. Os progenitores bufaram e bufaram. A ação contra Beelzebub pode ter durado apenas 10 segundos, mas para eles pareceu uma eternidade. Sem mencionar que foi preciso quase tudo que eles tinham dentro de si para derrubá-lo. O trio olhou para a esfera carmesim, dentro da qual Beelzebub havia sido aprisionado. Prisão de sangue era uma técnica que Drácula desenvolveu especialmente para cenários como este, onde capturar o alvo tinha precedência sobre acabar com eles. No entanto, mesmo assim, ele não conseguiu usá-lo com frequência por dois motivos. A maioria dos alvos morreu instantaneamente por causa do impacto da Lança da Destruição. Drácula tentou usar a habilidade sem a Lança da Destruição, mas apenas para perceber que não era possível. Usar a lança era uma parte necessária para ativar a prisão de sangue. Pode-se pensar nisso como uma explosão química necessária para desencadear uma bomba nuclear. Sem a lança da destruição, a prisão de sangue não seria acionada. Era tão simples quanto isso. Quanto à segunda razão, a habilidade, prisão de sangue, ainda precisava ser aperfeiçoada. A esfera carmesim precisava de um suprimento contínuo, você adivinhou, sangue. A esfera sugava continuamente o sangue daquele preso dentro para se sustentar e também não era uma pequena quantidade. Nas dezenas de vezes, Drácula havia usado a habilidade antes, mesmo que o alvo de alguma forma sobrevivesse à lança da destruição. Eles não seriam capazes de sobreviver à quantidade ridícula de perda de sangue que sofreria mais tarde. Ao mesmo tempo, a prisão não desapareceria até que o lançador quisesse. Essencialmente, transformando a prisão em um local de execução. No entanto, considerando que Beelzebub estava em sua forma demoníaca quando a habilidade foi ativada, ele deveria ser capaz de sobreviver à habilidade. Quanto tempo vai durar? Frank perguntou enquanto suas manoplas se transformavam em escombros. Tempo suficiente para nós nos recuperarmos enquanto o bastardo fica cada vez mais fraco. Drácula respondeu, não fique de mau humor, seu bebê peludo. Vamos encontrar o material para fazer essas armas novamente. Lycaon acenou com a cabeça, mas permaneceu em silêncio. As armas que eles perderam foram todas feitas dos materiais mais raros. Alguns dos quais eram tão raros que nem podiam ser encontrados no mercado negro intergaláctico. De qualquer forma, onde está aquele garoto? Agora que a ameaça de Beelzebub havia desaparecido, seu foco se voltou para Ashton. Ele foi arremessado por Beelzebub para as profundezas da floresta, mas não parecia que o Shirão pretendia matá-lo. A princípio, eles pensaram que talvez Beelzebub soubesse que aquele que Lúcifer estava ajudando não era outro senão Ashton. Mas ao pensar sobre isso de perto, eles perceberam que se isso fosse verdade, Ashton teria sido morto muito antes mesmo de eles chegarem. Mas não podemos negar que ele pode suspeitar de algo. Amon, que acabou de voltar ao normal, entrou na conversa. Se ele não o fizesse, ele teria matado todos eles novamente sem pensar duas vezes. Desde que Beelzebub não falava por um tempo, Lycaon disse, falar com Ashton é nossa única escolha. Amon, você poderia ir, procurá-lo enquanto conversavam. Ouviram um barulho alto de estrondo. Alguém estava batendo com os punhos em alguma coisa. E o som vinha de dentro da esfera. Que diabos? Eu pensei que ele deveria estar inconsciente. Frank ficou perplexo. Seu ataque foi a última flecha em sua aljava. Se falhasse, nada seria capaz de impedir Beelzebub de destruir todo o planeta em busca de Astaroth. A prisão ainda deve segurá-lo, certo? Lycaon fez o possível para não mostrar nenhum sinal de angústia, mas ficou claro que ele também estava em pânico. Eu não sei. Deveria. Drácula respondeu. Honestamente, nada estava indo de acordo com o plano deles. No entanto, como a força da prisão dependia de quem estava lá dentro, teoricamente falando, ela nunca deveria quebrar. No entanto, isso não parecia mais ser o caso. Logo começaram a aparecer rachaduras na superfície da esfera e, um momento depois, ela foi quebrada.
O que se seguiu a seguir foi realmente uma visão de horror. Beelzebub estava na frente deles, uma fonte de sangue pingando de sua boca. Sua forma demoníaca estava mais ou menos desaparecida, restando apenas manchas aqui e ali. Todo o seu corpo parecia ter acabado de sair de uma sessão experimental com um cientista maluco. Enormes pedaços de sua carne estavam faltando em seu rosto, torso e até mesmo em uma de suas pernas, expondo seu corpo ao mundo exterior. Sua mão esquerda estava faltando, assim como sua asa esquerda. No entanto, ele estava vive com mais raiva do que nunca. Parecia que a lança não atingiu o centro como Drácula havia planejado e seu objetivo estava um pouco errado. Isso explicaria por que Beelzebub ainda estava consciente, já que Drácula falhou em fazer seu trabalho corretamente. Você está morto. Beelzebub sibilou para eles. De repente, uma espada apareceu em suas mãos. Não era nada que qualquer um deles tivesse visto antes. No entanto, no momento em que a mão viu a espada, ele a reconheceu. Meu Deus! Não! Isso não! Ele murmurou instintivamente. Os membros de baixo escalão da sociedade Shiran só ouviram mitos e histórias sobre como os nobres Shiranas eram com uma pequena espada preta e venosa com eles. Era a única maneira de reconhecer quem era um nobre e quem não era, pois ser um nobre Shirano era baseado na capacidade e não na herança. A espada ou a Mornblade foi o único sinal a apontar para esta herança. Nas histórias, também foi dito que, embora a Mornblade fosse vinculada ao seu usuário desde o nascimento, o proprietário não poderia usá-la sempre que desejasse. Em vez disso, logo após o nascimento, a lâmina assimilou-se e tornou-se uma com seu dono. Apenas para reaparecer quando a vida de seu dono estava em grave perigo. No entanto, como a história parecia muito rebuscada, todos, exceto os nobres, pensaram que era um mito. A classe baixa tinha certeza de que esse mito sobre Mornblade era apenas um truque para impedir que os plebeus entrassem no nobre conselho. Amon foi alguém que acreditou ser esse o caso. Também fazia sentido como Beelzebub conseguiu escapar da prisão de sangue. O Mornblade deve ter devorado a maldição, libertando Beelzebub de seu cativeiro. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 297. Trabalho duro. Não, trabalho inteligente. 4. Raiva não adulterada. A raiva era a única coisa furiosa dentro de Beelzebub. Ele era um deus na frente dessas criaturas humildes e ainda ousou se opor a ele. Se não fosse por Mornblade, ele teria morrido dentro de qualquer que fosse a esfera. Seu estado pode ter sido lamentável, mas não era nada em comparação com o que ele faria com eles. Ele não estava tão ensanguentado e machucado desde a Guerra Santa. Ele também nunca pensou que precisaria ver sua Mornblade novamente. Parece que minha vida encurtou de novo. Beelzebub balançou a cabeça. Ao contrário do que os outros acreditam, o Mornblade era uma faca de dois gumes. Sim, salvou a vida de inúmeros nobres em tempos terríveis. No entanto, em troca, a lâmina também tiraria um pedaço de sua força vital ou HP assim que eles se recuperassem um pouco. Ao contrário das feridas normais, o HP retirado pelo Mornblade nunca se recuperaria. Em outras palavras, o HP máximo do usuário seria permanentemente diminuído em 15% toda vez que a espada aparecesse para ajudar seu mestre. Esse foi o custo de salvar suas vidas. Como era a segunda vez que Mornblade teve que salvar a vida de Beelzebub, seu HP agora estava limitado a 70%, em vez de 100%. Esta foi a razão pela qual era raro ver os nobres lutando na linha de frente. Apesar de tanto ter uma infinidade de habilidades que podem ser usadas para dominar os inimigos. Um ato negligente pode reduzir seu HP e, por extensão, sua vida útil em 15%. Seus canalhas, minha espécie deu a vocês esses poderes e vocês se atrevem a usá-los contra nós? Beelzebub atacou. Você não pode enganá-los. Amon retrucou. Os Shirans nunca deram a ninguém seus poderes. Eles simplesmente os regulam. Você sabe disso melhor do que ninguém. O suficiente. Com um mero golpe da espada de Beelzebub, tudo o que restou da floresta foi arrancado instantaneamente. O chão foi quebrado junto com ele.
Porém, em meio à floresta recém-destruída, algo desviou a atenção de Beelzebub do trio. Eu estava certo afinal. Beelzebub sorriu fracamente. Não há como confundir esta energia, esta aura. Astaroth, seu bastardo sorrateiro. Drácula foi o primeiro a notar a mudança no ar entre os demais. O ar parecia pesado, mais pesado do que nunca. Logo o resto deles percebeu isso também. Parecia que o ar ao redor deles estava sendo empurrado por algo. Algo que estava lentamente vindo em sua direção. Eles não sabiam o que ou quem era, mas esperavam que fosse algo amigável. Porque se não fosse, eles estariam mortos com certeza. Normalmente, o céu sobre Livan era vibrante e adorável, mas desde que esse caos começou, nada mais era o mesmo. A chegada de Beelzebub piorou as coisas, mas aquele que caminhava em direção ao campo de batalha tornou as coisas mais sinistras. Até a natureza estava tendo dificuldade em desobedecer à vontade do homem. Não. Ele não era mais um homem, mas um demônio. A terra se encolheu sob seus pés a cada passo que ele dava. O vento parecia ser cauteloso para não tocar o homem, caso sua raiva caísse sobre ele. Astaroth. Você pegou um homem errado. Ashton não conseguiu conter seu sorriso. Eu não conheço ninguém com esse nome. Ashton. Amon perguntou-lhe cautelosamente. Mesmo que sua voz fosse a mesma do garoto que eles haviam resgatado antes, sua aparência era totalmente diferente. Seu corpo estava coberto por uma armadura preta de aparência antiga com marcas vermelhas espalhadas por ela. 2 chifres saíram das têmporas de sua cabeça, e uma coroa quebrada, semelhante à que estava no topo da cabeça de Beelzebub, podia ser vista, junto com asas brancas semelhantes a qualquer nobre Shirã. Mas a parte mais estranha disso tudo, toda sua aparência havia mudado. Seu cabelo anteriormente branco ficou preto como azeviche e seus olhos carmesim ficaram completamente brancos. Amon teve que concentrar toda a sua atenção nele para ver através da máscara que cobria seu rosto, mas era Ashton. Não um Shirã como ele esperava. O que diabos está acontecendo? Todos eles estavam confusos, mas aliviados ao mesmo tempo. Nenhum deles queria admitir, mas eles pareciam saber. Por algum motivo Ashton havia se transformado em um demônio, assim como Beelzebub havia alguns momentos atrás. Ah, você não conhece ninguém com esse nome. Beelzebub riu mais do que nunca. Você pode enganá-los, mas não a mim. Especialmente quando você está usando a mesma armadura que ele. Não sei do que você está falando. Ashton encolheu os ombros, mas eu sei disso. Deixando uma imagem residual e uma onda de choque para trás, Ashton saltou em direção a Beelzebub. Ele foi mais rápido do que o último esperava que ele fosse e, portanto, não conseguiu se esquivar do ataque a tempo. Ashton não deu a Beelzebub tempo para reagir ou usar suas habilidades. Essa era a única maneira de derrotá-lo. Beelzebub só conseguiu lutar por tanto tempo porque os progenitores continuaram cometendo o mesmo erro repetidamente. Eles deram tempo a Beelzebub para se recuperar e criar estratégias. Mas agora, foi a vez de Beelzebub ser empurrado para trás. Que diabos está acontecendo? Frank murmurou enquanto observava os 2 demônios se enfrentarem. Sempre que os 2 colidiam, eles iluminavam o céu escuro como se fossem fogos de artifício. Ataque após ataque, Ashton estava fazendo o impossível. Embora o Mournblade pudesse salvar a vida de seu usuário, ele só poderia fazê-lo se o usuário usasse. Ashton não estava dando a Beelzebub uma oportunidade de brandi-la, muito menos usar a arma em seu potencial máximo. No entanto, os ataques de Ashton não foram suficientes para acabar com o Shirã. A demonificação era uma técnica que concedia ao usuário uma força incrível por um tempo limitado. Como era a primeira vez que Ashton usava a habilidade, ele não seria capaz de usá-la em todo o seu potencial ou por muito tempo. Astaroth já o havia alertado sobre isso, antes de abraçar o silêncio mais uma vez. Ashton estava prestes a dar outro soco no corpo quebrado de Beelzebub, quando sua cabeça começou a girar. Seu corpo atingiu o limite mais rápido do que Ashton havia previsto. Droga! Só mais um momento. Ambos, Beelzebub e Ashton, estavam no ar quando de repente desmoronaram.
Ashton devido ao excesso de esforço e Beelzebub. Por causa da surra implacável que recebeu. No momento seguinte, Beelzebub estava de pé. As feridas que Ashton lhe deu se recuperaram milagrosamente. Mas seu HP caiu como de costume. O Mournblade ainda estava protegendo seu usuário. No entanto, parecia que depois de não lutar por cerca de um século, até Beelzebub estava exausto. Ele ainda tinha força suficiente para matar Ashton. Ele tinha que conseguir pelo menos isso. No entanto, quando ele arrastou seu corpo para Ashton, sua mente foi envolta por uma vontade irresistível de dormir. Ele se virou e viu de relance uma sucubus parada atrás dele, usando sua magia para colocá-lo para dormir. Normalmente, o ataque não teria nenhum efeito sobre ele. Mas desde que ele estava exausto e espancado como lixo, ele tinha pouco ou nenhuma resistência às habilidades de uma criatura mística. Uma criatura como uma sucubo era o ser perfeito para derrotá-lo, com base na condição em que ele se encontrava. E pensar que fui derrotado por gente como você. Ele murmurou antes que o sono o levasse embora. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 298 Segredos. Que coisa amorosa. O que é este lugar? Ashton perguntou no momento em que abriu os olhos. Ele estava cercado pelo nada, uma sala branca sem fim com nada para ser visto, exceto seu reflexo. O lugar emitia vibrações estranhas como se fosse uma jaula especialmente feita, algo para prendê-lo lá. Honestamente, estava dando nos nervos de Ashton, especialmente depois de sua luta com Beelzebub. Beelzebub. Eu tenho que matá-lo. Ashton entrou em pânico quando os últimos momentos que ele capturou antes de perder a consciência inundaram sua mente. Pelo que ele lembrava, Beelzebub estava vivo e, para seu espanto, em melhores condições do que ele. Astaroth havia avisado que se ele falhasse, ninguém no maldito planeta seria capaz de parar o demoníaco Shiran. Nem o trio, nem seus amigos, ninguém. O aviso de Astaroth era a razão pela qual Ashton estava perdendo a cabeça. Como ele não estava no campo de batalha, ele só podia assumir que falhou em matar o Shiran. Tem que haver outra maneira. Astaroth, você está aqui? Ashton perguntou, mas não obteve resposta. Vamos, cara, não é hora de agir assim. Temos que detê-lo. Alguém já fez. Uma voz ecoou por trás. Ashton imediatamente se virou, apenas para ver outro reflexo dele. Mas este estava vestido com armadura parecida com a que ele era quando demonificou. Só que essa armadura era muito maior do que a que ele lembrava, enquanto ele também tinha uma espada parecida com a de Beelzebub. Mas era diferente ao mesmo tempo. No entanto, até a espada era um pouco diferente. A parte mais estranha de tudo. Ashton podia sentir a espada falando com ele. A voz que ele ouviu antes não era de Astaroth como ele havia pensado, mas da espada. A espada estava falando com ele, pelo menos era o que ele pensava no momento. Entendo, você é o único ligado ao meu mestre. O Mournblade zombou, TCH, que mestre vergonhoso ele era. Sendo ligado a pessoas como você. Ele não poderia ter se ligado a uma espécie inferior. Que diabos? Ashton ficou estupefato. Qualquer pessoa sã reagiria da mesma forma se uma espada falante aparecesse na frente deles. De todas as coisas estranhas, encontrar uma espada falante certamente era algo que ele não poderia ter previsto. Não se surpreenda, mortal. Pois eu, o Mournblade, estou aqui para agradecer por me devolver ao meu verdadeiro dono. Proprietário verdadeiro. Você quer dizer Astaroth? De fato. Se ele era seu dono, então o que você estava fazendo? Ashton fez uma pergunta, mas foi interrompido no meio. Suas perguntas não são importantes agora, respondeu a lâmina. A única coisa importante é o que você fará a seguir. Ashton ficou um pouco confuso com a pergunta da lâmina. A lâmina estava fazendo perguntas a ele como se houvesse algo que ele deveria estar ciente, mas ele não estava. O que você quer dizer? Ashton podia ver visivelmente o suspiro da espada assim que ele perguntou isso. Algo estranho estava acontecendo e ele não tinha ideia do que. Eu estou perguntando, se você quer viver ou não. A lâmina esperava que o mortal entrasse em pânico, mas quando Ashton não o fez, Mournblade ficou um pouco curioso sobre ele.
Ele sabia mais do que estava deixando transparecer, ou estava realmente alheio a tudo. E por que exatamente eu vou morrer? Ashton perguntou. A demonificação impura tem consequências. A lâmina respondeu, presumi que Lord Staroto informou sobre os altos riscos de se transformar em um. Especialmente porque você claramente não está qualificado para fazê-lo. Ele não fez. Aquele imbecil, quero dizer. Entendo. Minhas sinceras desculpas então. Mornblad tossiu antes de prosseguir com a explicação. Para simplificar, você esgotou cerca de 99% de sua força vital ou, como você chama, HP, durante a demonificação. 1% que resta está sendo desviado. Assim, você morrerá em breve. No entanto, posso ajudá-lo. Acho que você não é generoso o suficiente para me ajudar sem uma razão egoísta. Claro que não. Salvar você ou matar alguém nada mais é do que uma transação para mim. Mas não posso deixar você morrer. Para ser mais preciso, não posso deixar meu mestre morrer. Já o perdi uma vez, e gostaria como para ele não morrer de novo. HM. Isso é verdade. Se eu me despedir, Astaroth também vai. Ashton coçou o queixo. Então você só quer salvar Astaroth, seu mestre, como você disse? O Mornblad zombou, obviamente. Eu não hesitaria se você fosse o único morrendo. Aí. Você é ainda pior do que ele falando. Ashton sorriu, mas acho que também não estou muito entusiasmado com a morte. Uma ótima escolha. Agora agora que respondi às suas perguntas, você poderia responder algumas das minhas. A lâmina estava claramente agitada por Ashton interrompendo-o, mas como Ashton era tecnicamente seu dono agora, a espada não podia negar a resposta. Afinal, que tipo de servo ele seria se nem ao menos obedecesse ao seu mestre? Por favor, vá em frente. Por que você apareceu agora? Quero dizer, Astaroth era seu mestre antes. Então você poderia ter aparecido muito antes. Seu corpo físico não era forte o suficiente nem você poderia sobreviver ao processo de demonificação. Demonificação é necessária para invocar uma Mornblad. A lâmina respondeu, espero que essa resposta seja suficiente para saciar sua curiosidade. Eu tenho outra pergunta. A última por enquanto, onde estamos agora? É minha consciência ou algo assim? Você assiste muitos filmes? Mornblad zombou. Filmes. O que são esses? Vou apenas responder a sua pergunta anterior. Este lugar é minha habilidade inata. Você pode chamá-lo de domínio nulo. Um lugar privado sem fim onde você pode manter qualquer coisa e qualquer pessoa dentro. Eu, e por extensão, você é Deus deste domínio. Você pode fazer o que quiser quando estiver dentro. A lâmina continuou, você até controla o fluxo do tempo aqui. Sinta-se à vontade para mudar o fluxo do tempo ou pará-lo completamente, pois tenho que economizar 1% da sua vida para ter essa conversa. Mas eu recomendo não usar sem a minha supervisão. O tempo não é algo com que se deva mexer, mesmo que esteja apenas sujeito a este domínio. Só mais uma pergunta. Mornblad imediatamente o interrompeu. Agora, já que nossa conversa acabou, é hora de mandá-lo de volta. Não diga a ninguém que você possui um Mornblad. Além disso, lembre-se de que você não conseguirá acordar por um tempo até seu corpo se recupera. Adeus. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 299 Segredos. Que coisa amorosa. 2. Do lado de fora, no entanto, as coisas não estavam tão calmas quanto se poderia acreditar. Após a vitória sobre os Shiras, os piratas ficaram em êxtase. Afinal, era sua primeira vitória em tão grande escala. Mas o povo de Livan estava um pouco preocupado. Para eles, os piratas e, mais importante, os progenitores eram nada menos que deuses e estar na presença de deuses não era algo que todos pudessem tolerar. A tensão entre as pessoas comuns era bastante palpável. Junte-se ao fato da saúde debilitada de seu jovem senhor, era óbvio que nenhum deles estava se sentindo tão feliz. Eles não precisavam expressar suas preocupações, porque os progenitores se encarregaram de ajudar Ashton. Eles imediatamente o transferiram para o navio,
onde ele agora estava recebendo alguns cuidados médicos muito necessários. O que ele fez foi certamente uma tolice. Ficar cara a cara com um arranqueiro enquanto ele próprio era um arranqueiro era suicídio. Mas o tolo de alguma forma conseguiu passar. Eu nunca pensei que ele seria capaz de durar metade do tempo que ele durou, Frank murmurou. Parece que o subestimamos severamente. Ou isso ou ele é um filho sortudo de Lycaon, respondeu, mas decidiu não usar vulgaridades para alguém que o salvou. Quanto ao Drácula, bem, ele nunca esperava ver suas netas ali. Mas quando ele o fez, o reencontro deles não poderia ter sido pior do que foi. No momento em que o viram, souberam quem ele era e fizeram questão de não reconhecer sua presença. Para alguém que diz não se importar com essas coisas frugais, Drácula ficou visivelmente afetado. Em sua busca para salvar o mundo, todos eles tiveram que sacrificar uma coisa ou outra, mas Drácula foi quem mais teve que sacrificar. Sua esposa e seu filho. Basicamente toda a sua família. Enquanto o resto deles não tinha uma família para sacrificar em primeiro lugar. Após a conversa deles, se é que se pode chamar assim, Drácula se trancou em seu quarto para meditar. Não parece que Bats se juntaria a nós tão cedo. Amon respondeu, e quanto aos seus ferimentos? Frank encolheu os ombros. Ele era imortal, desde que tivesse peças sobressalentes suficientes. Ele só precisava substituir as partes quebradas do corpo e estava como novo. Em outras palavras, esses ferimentos não significavam nada para ele. Quanto a Lycaon, ele tinha os braços cobertos de gesso, enquanto a espuma curativa cobria grande parte de seu corpo. Amon, por outro lado, preferia usar a câmara de cura, a mesma que Ashton estava usando atualmente. Era a última peça de tecnologia que eles tinham a bordo. Portanto, a taxa de recuperação de Amon era melhor que a deles. Agora, é hora de uma discussão séria. O que fazemos com ele? Essa foi a pergunta sobre a qual eles se reuniram para debater. O que eles tinham a ver com o cativo? Beelzebub? Matá-lo estava fora de questão. O Chiran seria informado no momento em que fosse morto e então a Terra seria destruída. Além disso, mantê-lo cativo a bordo era muito arriscado. Se ele se libertasse, mesmo por acidente, aniquilaria todos eles. Depois de saber que eles conseguiram derrotá-lo uma vez, Beelzebub não pegaria mais leve com eles. Ele acabaria com eles na primeira chance que tivesse e não tornaria isso indolor para eles. Ele pode estar dormindo agora, mas quando acordar, o inferno vai explodir. Amon reiterou, felizmente, fomos capazes de tirar sua Mournblade. Então ele não deve ser uma grande ameaça, desde que possamos de alguma forma contê-lo, eu acho. Mesmo sem sua arma, ele é muito perigoso e não podemos deixá-lo em algum lugar no espaço. Deixe a natureza fazer o trabalho sujo para nós. Lycaon murmurou. O que se seguiu foi um momento de silêncio. Tudo apontava para matar Beelzebub e acabar logo com isso. Mas Frank tinha outros planos. Que tal? Congelá-lo? Você quer dizer câmara criogênica? Lycaon perguntou, ao que Frank balançou a cabeça. Enquanto na superfície, usar uma câmara criogênica pode parecer uma boa escolha, não foi? Especialmente em nobres Chiran que tinham alta resistência e várias imunidades a quase todas as anormalidades. Assim, seria possível que a câmara criogênica não funcionasse em Beelzebub. Talvez possamos escondê-lo na Terra. A Antártida parece ser não. Amon interveio. A ideia é boa. Brilhante até, mas não acho que essa escolha seja algo que devamos decidir ainda. Não somos nós que devemos decidir sobre o destino dele. Fora isso, devemos conte a ele sobre os precursores. Se Ashton é um deles, isso deve desencadear algumas de suas memórias. Ao mesmo tempo, em outro lugar do navio, Ashton estava flutuando dentro de um gigantesco tanque de cultura, cheio de sabe-se lá o quê. Tudo o que Ana sabia era que o líquido suspeito tinha propriedades curativas. Ela tinha visto o outro alienígena, o chamado Amon, ser curado usando a mesma coisa. Mas ao contrário dele, Ashton parecia estar demorando para se curar. Se eu pudesse chegar lá alguns minutos antes, isso não teria acontecido. Ana sabia que, mesmo que o fizesse,
não teria sido de grande utilidade. Ainda assim, ela não conseguia reconhecer isso de coração. Ela era seu trunfo, aquela que deveria protegê-lo. Ela falhou e agora ele estava pendurado entre a vida e a morte. Ao mesmo tempo, Ashton terminou de conversar com Mornblad e, embora não pudesse falar no momento, podia sentir tudo ao seu redor. Graças à habilidade de percepção, Ashton pensou que sentiria uma dor insuportável, mas, surpreendentemente, não sentiu. Talvez sua mente não estivesse registrando nenhuma dor no momento, ou talvez aqueles que o ajudavam estivessem por trás disso. Ele lentamente abriu os olhos, mas não conseguia ver muito bem. No entanto, ele pôde distinguir uma figura feminina cuidando dele. Na verdade, havia mais de uma dúzia de pessoas ao seu redor, mas ele reconheceu apenas 3. Ana estava bem na frente dele, com a mão pressionada contra o recipiente de vidro em que ele estava. Ela parecia arrasada. Ele então olhou para o lado, para ver Irina e Verina conversando entre si. Mesmo que Ashton não pudesse vê-los ou ouvir claramente o que eles estavam falando, por meio de sua habilidade de percepção, ele sabia que eles estavam se sentindo ansiosos, agitados e confusos. Ele queria falar alguma coisa, qualquer coisa para que eles soubessem que ele estava bem, mas falhou miseravelmente. Parece que estou fraco demais para falar, no entanto, posso ouvi-lo alto e claro, pela primeira vez. Estou feliz em ouvir sua voz feia dentro da minha cabeça. Ashton queria sorrir, mas seu rosto não se moveu. Acho que errei muito desta vez. Você não é o único. Onde está Astaroth? E o que você fez com ele? Astaroth não pôde deixar de rir. Embora Ashton estivesse mais fraco do que nunca, ele ainda era tão pateta quanto se lembrava. Mas não era hora de brincadeiras. Astaroth tinha algo que precisava desabafar. Por mais que eu queira brincar com você, tenho algo importante para lhe contar. A verdade sobre Shirans e precursores, também conhecidos como humanos antigos e sua relação com eles. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 300 Segredos. Que coisa amorosa. 3. Espera. Humanos? Tem certeza disso? Eu vivi mais do que seus antepassados, então sim, tenho certeza disso. Agora pare com seus comentários sem sentido e ouça o que tenho a dizer. No momento, Ashton não sabia, mas Astaroth estava prestes a revelar os segredos mais profundos de sua galáxia para ele. Segredos que estavam principalmente centrados na Terra e seus habitantes. Segredos que poderiam arruinar os Shirans e as espécies aliadas a eles. Tudo começou há milhões de anos, quando Shirans não passavam de insetos no grande esquema das coisas. Em uma posição semelhante à dos humanos e mutantes estavam agora. Naquela época, existia outra espécie de alienígenas. Alienígenas que possuíam estatura divina sobre qualquer outra espécie. Estes eram conhecidos como os precursores ou como os Shirans os chamavam, os humanos antigos. Assim como a maioria da humanidade, mutantes desconheciam os Shirans e se referiam a eles como deuses agora. Naquela época, os Shirans não eram diferentes deles. Para eles, os precursores eram verdadeiros deuses. Seres capazes de criar civilizações inteiras em um piscar de olhos e destruí-las com a mesma facilidade. Algo que até os Shirans falharam em fazer. Seu poder estava em um nível diferente. Um nível que os Shirans não conseguiram alcançar mesmo depois de mais de 500 mil anos governando a galáxia. Mesmo a bênção que eles armaram com tanto orgulho foi algo criado pelos precursores e não pelos Shirans. Eles nunca conseguiram entender como os precursores foram capazes de avançar tanto quando os Shirans não fizeram nada além de atingir um obstáculo após o outro. Além disso, havia algo mais que os Shirans falharam em fazer: tornar a galáxia pacífica. Os precursores eram governantes justos da galáxia. Uma espécie que nunca menosprezou as outras, deu a todas elas oportunidades iguais de prosperar. No entanto, os Shirans e sua ganância eram algo que os precursores não conseguiam se livrar. Como os Shirans foram uma das primeiras civilizações criadas pelos precursores, com o passar do tempo, eles começaram a se ver como herdeiro do trono galáctico. Os precursores os avisaram várias vezes, mas os Shirans e sua arrogância os levaram a um caminho perdido.
Um caminho que logo levaria a um massacre em nível galáctico. Na época em que os precursores governavam a galáxia, havia uma regra absoluta. Nenhuma espécie foi autorizada a matar outra espécie. Mesmo os precursores não foram exceção a essa regra. Eles tinham o poder de destruir toda a galáxia se quisessem, mas nunca o fizeram. Eu posso ver onde isso vai dar. E eu não gosto nem um pouco disso. Ashton ensinou o resultado óbvio, e o silêncio de Astaroth apenas confirmou suas suspeitas. Os Shirans, cegos por seu desejo de poder, se sentiram traídos quando os precursores decidiram criar uma nova raça. Uma raça que estava mais próxima deles e se assemelhava à sua aparência. Esta raça seria chamada de raça humana. Se fosse apenas isso, os Shirans não teriam pestanejado. Mas o que aconteceu a seguir provocou uma guerra unilateral. Os precursores anunciaram que treinariam e guiariam a raça humana, algo que só haviam feito para os Shirans. Embora os precursores nunca o tenham mencionado explicitamente, os Shirans suspeitavam que os precursores queriam que os humanos sucedessem o trono imaginário. Isso os enfureceu ao quebrar a lei mais sagrada da galáxia. Eles mataram os precursores. Se os precursores quisessem, eles poderiam ter aniquilado os Shirans. Mas o último sabia que os precursores nunca iriam quebrar suas leis sagradas e se aproveitaram disso. Eles mataram todos os precursores em que puderam colocar as mãos. Mas os precursores nunca retalharam. Alguns deles tiveram que punir seus filhos erráticos. Mas a maioria deles não quis fazer isso e, assim, o que restou de sua civilização decidiu fugir da galáxia para se refugiar em outro lugar. Ninguém sabe o que aconteceu com eles depois. Todas as espécies da galáxia começaram a temer os Shirans. Com o medo veio a admiração. Alguns admiraram a forma como os Shirans assumiram o controle do que era deles. Enquanto o resto os obedecia, com medo de que eles os matassem também. A voz de Astaroth começou a falhar enquanto ele recontava seus crimes também. Naquela época, ele era um dos 7 generais do exército shiraniano. Assim, ele tinha muito sangue em suas mãos, mas não paramos por aí. Nosso ódio pelos precursores era imenso e tínhamos os candidatos perfeitos para descartá-lo. Nos humanos deixados para trás pelos precursores. Nós os enviamos para a Terra, que naquela época era conhecida como Planeta Negro. Nada se sabia sobre aquele planeta, mas era habitável, mesmo com um ambiente hostil. Esperávamos que ver os humanos sofrendo diminuísse nosso ódio. Mas para nossa consternação e surpresa, os humanos prosperaram no planeta. Espera aí, espere um minuto. Você está me dizendo, sua espécie queria tanto foder os humanos que eles os enviaram para algum planeta que você não tinha ideia? Mais ou menos, e é que eu pensei que não poderia odiar ninguém mais do que odeio o amante. Ashton não podia se mover fisicamente, mas se pudesse, teria zombado mais do que nunca. Eu sei como você se sente, mas o Conselho de Shiran ainda não acabou. Os humanos se desenvolveram mais rápido do que qualquer outra espécie jamais teve. Dentro de alguns milhares de anos, eles estavam rivalizando com espécies que levaram centenas de milhares de anos para atingir o nível em que estavam. Então nós os derrubamos antes que eles ficassem muito fortes. Atlântida, Avalon e inúmeras civilizações foram destruídas por nós. Pode parecer que o aparecimento de mutantes foi uma coincidência. Mas não foi. A única espécie que queríamos criar eram mortos-vivos sem cérebro. Pensando que acabaria com a ameaça humana de uma vez por todas. Mas nós falhamos e você sabe o resto. No momento em que Astaroth revelou toda essa informação, Ashton não pôde deixar de imaginar que tipo de bastardos doentes os Shirans eram. Os humanos nem sabiam ou se lembravam de nada sobre eles e ainda assim esses bastardos estavam tentando acabar com eles repetidamente. Eu sei que é muito. Eu agradeceria se você ficasse um pouco em silêncio enquanto eu digeria esta informação. A voz de Ashton era fria e cheia de fúria. Tanto assim, que mesmo Astaroth pensou que era sábio dar à sua contraparte humana algum tempo para si mesmo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.